Ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje vamos começar o papo musical. Estivemos no lançamento da nova música de Fred Fabrício. É sexta-feira, dia de você ligar. Eu tô de bobeira, pronto pra te encontrar. Pra falar a verdade, te esperei. Foi a semana inteira. Fechei a porta no domingo e a saudade bateu na segunda-feira. Hoje é hoje. Amor, tô contando as horas pra te encontrar. Fala, turma! Hoje a gente tá aqui numa ação totalmente diferente, né? Lançamento da música. No meio do shopping. A gente viu que a música já tá nas redes sociais, no YouTube. Nas plataformas. Mas assim, sentir o calor do público é diferente, né, Fred? É diferente, é muito gostoso. Eu quero parabenizar toda a galera da Workflow no escritório por essa ação, por essa ideia, né? E também quero te agradecer por estar aqui conosco. É o Jeito Goiano, muito fácil, é só ser eu mesmo. Muito feliz de estar aqui e já vi a galera cantando, né? Muita gente cantou a música. É uma felicidade enorme pra gente, verdade. Olha, a gente viu que o nome do projeto novo de vocês, Sertanejo Respira, foi inspirado num comentário de um fã. Essa música de hoje, que foi lançada hoje, também foi assim, a música que vocês sentiram que os fãs mais gostaram no dia da gravação do DVD. Então, assim, vocês têm uma ligação muito grande com o fã. E qual que é a sensação de estar hoje tão próximo deles e ainda mais, fazendo os pedidos deles? Cara, eu acho que a nossa dupla, desde antes de ser dupla, Deus sempre falou muito com a gente pelo público, sabe? Deus montou essa dupla através do público. A gente não queria dupla no começo. E o povo insistiu que a gente formou. Não seria essa música de trabalho agora. Deus falou com a gente através do nosso público de novo. E vamos pra cima. Essa é a música. Eu acho que essa música vai dar uma grande virada de chave, ainda mais na carreira do Fred Fabrício. Sem dúvida alguma. A música é de minha autoria e do Euler, que é sócio, empresário nosso também. E a gente já vem acertando uns hits desde os anos 2000 e pouco. E quando a gente faz uma música que arrepia, não tem erro. E essa música foi desse jeito. A gente fez ela arrepiando, então acredito muito nessa música. Os dois fizeram e quem escolheu ela foi eu para entrar na música. Gostei. E pra quem... Se ele não aprovar, nós não grava. Pronto. E pra quem conhece pouco, o Fred tem pouco sucesso, né? Ele falou assim, tem uns 2 hits ali de 2000 pra cá. Esse é mais um. Te amar é o talento dos dois. Mas qual o defeito de cada um, principalmente ali no camarim, que eu acho que quase ninguém vê? Cara, o meu defeito é que eu fico meio robozão, assim, sabe? Fico assim... eu sou muito perfeccionista, eu fico muito concentrado. Eu acho um defeito. Inclusive, eu tenho aprendido muito com o jeitinho do Fabrício, que ele curte mais, ele sabe ser mais feliz, sabe? Curtir o processo. Cara, o defeito, eu acho que o meu é vários, né? É exagerar demais um pouco, eu acho. Às vezes, falar demais, gastar a voz. Se eu fosse falar um, eu falaria esse. Olha, a gente o ano tá começando de verdade agora, o carnaval acabou de passar. O projeto de vocês, primeiro single tá saindo hoje, mas o que a gente já pode adiantar pro pessoal? Essa label de vocês passa por Goiânia em 2026. Que pode falar pro pessoal? Estamos cogitando tocar na Pecuária de Goiânia, estamos cogitando fazer, já tivemos o pedido, mas por conta da nossa label a gente ainda tá pensando. Faz uma, faz o outro. Agora a ideia da label é rodar o Brasil inteiro com artistas da mesma pegada. A gente
pensa em artistas sertanejos de verdade, entendeu? Mais velhos, sendo os mais novos, só nós mesmo. Olha, prazer falar com vocês novamente. Outro. Lá ele. Mas sempre se estiver por Goiânia lançando na Label ou na Pecuária, convida a gente que a gente quer estar junto com vocês. Porque a gente, eu que os digo. Os dicas. Quando você vê nós aí anunciando, você seja sempre bem-vindo. Tá te esperando sempre. Valeu, obrigado. Valeu, meu amigo. Pessoal, esse foi o lançamento de Fred e Fabrício aqui no Buriti. É um pouco difícil, não, é porque tá calor mesmo. Valeu, pessoal, tamo junto. Basta um beijo e eu me rendo. Te amar? À primeira vista, um coração ferido vai buscar amor onde não tem. Age por impulso, esse coração virou refém. Longe um do outro, um enxerga o outro, em qualquer detalhe, nada a ver. Amor verdadeiro, que saudade de você. Quem já sabe? Todo rio volta pro mar, eu sei. Então volta pra ficar de vez. Basta um beijo e eu me rendo. Te amar é meu talento. Fazer parte de algo maior transforma o jeito de cuidar do seu dinheiro. Nós somos o Sicoob Secov Cred, uma cooperativa de crédito que existe para apoiar você. Aqui, abrir uma conta é simples e você ainda conta com atendimento humanizado, soluções financeiras completas e participa das decisões. Na cooperativa, você não é cliente, você é dono. Venha fazer parte do Sicoob Secov Cred. Agora, no Fica a Dica, a Andressa voltou para falar com o Santiago, que é advogado amigo nosso, para falar sobre direito do trabalho. Acompanhe aí. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Santiago. Santiago, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Jeito Goiano, ao Fica a Dica. É muito bom voltar aqui, eu tenho muito carinho por vocês e pelo programa. Santiago, e hoje a gente vai conversar sobre direito do trabalho. Exatamente. É um assunto que gera muita dúvida e vamos falar um pouco sobre demissão, porque eu sei que tem a demissão por justa causa. O empregado, ele pode demitir o empregador? Pode. Uhum. Tem vários termos. Tem. Então, vamos partir desse princípio. Quando que é uma demissão por justa causa válida e quando que dá para derrubar? Uma empresa pode demitir um empregado a qualquer momento, mas é a demissão sem justa causa. Você paga todos os direitos, férias, 13º, FGTS, multa de 40%, o empregado recebe o seguro-desemprego. Agora, quando é que a empresa pode dar uma justa causa no empregado? Essa é uma péssima situação para o empregado, porque ele sai com pouquíssimo direito, ele perde praticamente tudo. É quando o empregado comete uma falta grave. As hipóteses da lei são ato libidinoso dentro da empresa, roubou ou furtou, fez concorrência desleal. O que é concorrência desleal? Você está vendendo o mesmo produto que o seu patrão, agressão física contra colega de trabalho, cliente, enfim. Todas essas hipóteses são demissões por justa causa. Abandono de emprego, ou seja, você ficou 30 dias ou mais sem comparecer no trabalho, atestado médico falso. São a lista de situações que o empregado pode ser demitido por justa causa. Você é empresário que nos escuta. Você pode demitir por justa causa? Sim. Se você se enquadrar em uma dessas hipóteses que eu acabei de listar. Qual que é a vantagem para a empresa? Isso é muito barato, porque o empregado perde praticamente todos os direitos na justa causa. Agora, qual que é a grande dica que eu tenho que dar para você, empresário que nos assiste?
você precisa estar seguro da justa causa, porque senão o empregado reverte isso na justiça e sai mais caro. Agora, você empregado que nos assiste, você pode aplicar uma justa causa na empresa? Pode. É a chamada rescisão indireta. É quando o empregado, na justiça, ele vai receber todos os direitos e benefícios como se ele tivesse sido demitido, como se ele tivesse sido mandado embora. Então, quem vai demitir a empresa é o empregado. Quando é que isso acontece? Nas seguintes hipóteses. A empresa não está depositando FGTS em dia, a empresa não está recolhendo o INSS em dia, a empresa paga salário atrasado, ou a empresa não registrou todo o salário na carteira de trabalho. Exemplo, o empregado recebe uma bonificação, uma comissão por fora da carteira, não pode. A integralidade do salário tem que estar registrado na carteira de trabalho. Outro exemplo, faz hora extra e não recebe, ou faz hora extra e recebe fora da carteira de trabalho, não tira o intervalo regular corretamente de 1 hora por dia. Qualquer uma dessas hipóteses, uma só é suficiente. O empregado já pode aplicar essa rescisão indireta no empregador, né, no patrão. Ou seja, o empregado vai deixar a empresa recebendo todos os direitos e benefícios como se tivesse sido demitido, como se tivesse sido mandado embora. Em caso, por exemplo, de um abuso moral ou, sei lá, a empresa não tá cumprindo ali, eu vejo muito, até que às vezes você posta funcionários que estão trabalhando sem equipamento de segurança ali, os famosos EPIs, né? O assédio moral e o assédio sexual, sobretudo para com as mulheres, é muito comum, infelizmente, e é uma grande causa de rescisão indireta. Aí, nesse caso, além da rescisão indireta, além de todos os direitos, o empregado, a empregada que estiver sofrendo, ainda ganha uma indenização por danos morais. Não utilização de EPI, um grande motivo. Você trabalha numa atividade insalubre ou perigosa e não recebe os respectivos adicionais. O que é uma atividade insalubre? É uma atividade que faz mal à saúde. Exemplo, você lida com lixo, você recolhe lixo, você faz limpeza, posto de combustível, você trabalha em hospital, agente químico, agente biológico, produto químico. Ele tem que receber um valor a mais por esse serviço, de até 40%. Agora, o que é atividade perigosa? Também tem adicional, a periculosidade é 30%. A periculosidade é risco de morte iminente. Então eu trabalho com explosivos, quem trabalha de moto, quem transporta cargas perigosas. Tudo isso gera um adicional de periculosidade. Santiago, eu não recebo um ou outro. Cabe rescisão indireta. Você falou que às vezes o empregador demite o funcionário e aí acontece, eu já vi casos, li notícias de casos em que, por exemplo, o empregador demitiu e a mulher estava grávida. E ele não sabia. Isso cabe um processo contra ele. Aí nós estamos falando da estabilidade da gestante. A mulher, ela está estável, ou seja, ela não pode ser demitida a partir do momento que ela engravidou. Mesmo que ele não saiba, mesmo que o patrão não saiba, mesmo que a própria empregada não saiba, ela descobriu isso num exame posteriormente. Em qualquer hipótese, essa mulher tem direito à reintegração. O que é a reintegração? Voltar para o emprego ou a indenização substitutiva. O que é isso? São todos os salários de todo o período da gravidez até 5 meses após o parto. Mulher grávida não pode ser demitida. Santiago, ela não avisou o patrão, não muda nada. Santiago, nem ela sabia que estava grávida, não muda nada, ela está estável. Outro caso que eu queria que você comentasse, porque também gerou muita repercussão, é casos de burnout. A gente tem visto que os casos de saúde mental, principalmente por conta de trabalho, inclusive saiu uma lei que a partir de maio as empresas têm que oferecer apoio à saúde mental para os funcionários, né? Por conta até do crescimento de pessoas que estão tendo problema de saúde mental. E uma funcionária teve burnout, foi vista em uma festa e foi mandada embora como se não tivesse... Como se o atestado fosse falso. O atestado de burnout fosse falso. Só que burnout é excesso de trabalho. Isso pode ser quebrado na lei. Uma mulher ou um homem que está afastado do serviço por Covid e essa pessoa é vista numa festa, aí realmente ela rompeu uma regra e ela pode ser demitida. Agora, uma pessoa que foi diagnosticada com burnout, por exemplo, não existe nenhuma contraindicação médica que ela vá num evento, seja uma festa ou qualquer outra pessoa, até porque esta patologia é o estresse do trabalho, é o excesso do trabalho.
Então, uma das recomendações médicas é justamente que a pessoa tenha atividades de esporte e lazer para melhorar a saúde mental dela. Então, não tem nenhum impedimento para que uma pessoa afastada por esse tipo de patologia frequente uma vida social, até porque o tratamento para esse tipo de doença não é ficar recolhido em casa. Ao contrário, é ter uma vida de esporte, de lazer, de cultura, né? Santiago, e recentemente também a gente fica na internet ali, vê vários casos. Viralizou um médico contando, acho que foi no Rio de Janeiro, uma paciente chegou e falou para ele: olha, doutor, eu tô aqui, vou fazer um raio-x, mas não vai dar nada. Eu queria mesmo era um atestado, porque é aniversário da minha sogra e a gente tem uma viagem marcada, uma viagem de 11 dias, eu preciso de um atestado. E ele falou que não ia dar, lógico, né, obviamente. E aí, nos comentários, profissionais da saúde falando: não, você podia ter dado, mas com o CID, eu não vou lembrar o CID, mas era um CID específico para orientar a empresa que era uma doença falsa. O médico ele foi muito ético, claro, né, não entregando o atestado, mas se ele quisesse, ele poderia ter feito mais por essa empresa. Porque eu penso que esse tipo de má-fé tem que ser comunicada para o empregador, né? Uma pessoa dessa não merece um emprego. Com a quantidade de pessoas sérias que estão precisando de um emprego, eu entendo que pessoas como essas não devem ocupar vagas no mercado de trabalho enquanto tem gente precisando. Então o que o médico poderia ter feito é colocar o CID de doença falsa, assim seria uma forma do médico comunicar à empresa, ou o médico poderia ter entrado em contato com a empresa avisando a situação. Seria uma boa opção. Mas nesse caso, a empresa pode, não sei se quis fazer, enfim, a empresa pode demitir por justa causa esse empregado. Inventar doenças, apresentar atestados falsos, tudo isso é motivo mais que suficiente para uma demissão por justa causa. E a gente conversava que é uma prática muito comum até as pessoas comprarem atestados, às vezes de médicos que nem estão sabendo que a assinatura dele está ali no atestado, né? Existe um mercado horroroso, um mercado ilícito de venda de atestados. E aqui no meu escritório eu já lidei algumas vezes com médicos que já não sabem mais o que fazem, porque alguém falsificou um carimbo falso do médico e a todo momento circulam no mercado, nas empresas, atestados médicos em que esse médico nunca assinou. Outro dia uma médica desabafou comigo que ela não sabe mais o que ela faz, porque atestados médicos são vendidos aí nas plataformas digitais, nas redes sociais, como se fosse dela, sendo que ela não autorizou ninguém a confeccionar carimbo dela, nem nada disso. Nesse caso, porque a gente vê muito a empresa tendo que pagar algum tipo de indenização pro empregado. Mas o empregado pode ter que pagar algum tipo de indenização pro empregador? Outro tipo de falta grave que alguns empregados cometem é o roubo da empresa, o furto. Eu já lidei com alguns casos que o empregado realmente desviou valores da empresa. Nesse caso, o empregado vai ter que devolver. Agora, nessa situação de atestado falso, o empregado vai ser demitido por justa causa. Provavelmente, em casos de justa causa, costumam ser assim, a rescisão vem zerada, ou seja, o empregado não recebe nada de rescisão. É o famoso sai com uma mão na frente e outra atrás, mas pagar a empresa também não. O empregado ele não recebe nada da rescisão, mas ele também não sai devendo. Salvo em casos de furto, roubo, etc. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse aquela dica para quem está em casa, tanto para o empregado quanto para o empregador, que às vezes está passando por uma situação, está com dúvida se pode ou não demitir aquele funcionário, ou o funcionário que às vezes está passando por alguma situação, está com dúvida se pode processar ali aquele chefe, o que ele deve fazer? Sempre procurar um advogado, mas o empregado deve ficar atento se uma das hipóteses que eu coloquei aqui não acontece na sua vida. Paga salário por fora, faz hora extra e não recebe, o seu intervalo alimentar é menor que 1 hora. Baixa o aplicativo do FGTS e veja se ele está sendo depositado em dia. Se o seu FGTS está depositado com atraso, você já cabe uma ação trabalhista. Não aceite ser lesado, né? Quem trabalha todo dia, 8 horas por dia, é você. Então não aceite ser lesado. Já você, empresa, a justa causa é um instrumento à sua disposição, que você deve usar toda vez que o empregado cometer uma falta grave, e é interessante para a empresa porque a rescisão fica mais em conta. Mas não demita por justa causa sem consultar um advogado antes. Por quê? Porque a justa causa ela tem que ser feita com muita cautela, com um acompanhamento de um advogado. Caso contrário, ela pode ser anulada na justiça e aí fica mais caro para a empresa. Thiago, muito obrigada. E volto a falar para você, todas as vezes que você vier aqui, que as portas estão sempre abertas, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, eu sinto esse carinho e essa amizade de vocês.
Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. No dia a dia de uma empresa, cada decisão financeira importa. No Sicoob Cred, seu negócio encontra um parceiro de verdade. Taxas mais justas, soluções completas e atendimento próximo. Empresas que cooperam crescem com segurança. Sicoob Cred, um bom negócio para o seu negócio. O Papo de Amigos de agora é sobre direito autoral e a gente teve um bate-papo com uma mulher que é especialista nessa área. Fala, turma! Hoje, o Papo de Amigos é de um assunto que a gente não tinha falado aqui no programa ainda. A gente está aqui com a Paula Pires para a gente falar sobre direito autoral, sobre o ECAD e principalmente sobre os direitos dos artistas. Paula, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigada a vocês. É sempre um prazer estar falando de direito autoral, que é a área que a gente atua, né, cotidianamente. Paula, quando a gente fala do ECAD, para muita gente é um bicho de sete cabeças. Para o artista, às vezes ele não sabe como funciona, e quem tem que pagar o ECAD, às vezes também fica assim, nossa, mas por que eu tô pagando? A gente casou recentemente, teve que pagar porque teve um show, e a gente, assim, olha que a gente é do meio e a gente fica assim, mas será que vai mesmo pro artista? Sim. Vamos começar explicando pro pessoal de casa um pouquinho o que é o ECAD, e assim, primeiro pro pessoal de casa, o que é o ECAD, e pro artista, como ele faz para receber esse ECAD. Sim. O ECAD é o escritório, né, central que a gente arrecada, né, o escritório central de arrecadação. Então, o ECAD, ele atende a uma estrutura onde ele legitima, ele atende a todas as categorias musicais. Então, é o que faz garantir aí o direito de execução pública dos músicos, dos intérpretes, dos compositores, dos produtores fonográficos, das editoras, enfim, faz com que todas as categorias legitimadas no Brasil, como categoria musical, receba seus direitos de execução pública, né? Então, os shows que você mencionou é uma das execuções públicas que esses direitos são recolhidos pelo ECAD, né? O ECAD recolhe o valor do show e esses valores eles são repassados principalmente, no caso dos shows, para os compositores. 85% do valor arrecadado pelo ECAD vai para a composição, onde os autores, compositores e suas editoras. E 15%, em torno de 15%, vai para o intérprete, porque o intérprete também ele tem a performance dele, né? Ali no palco, que independente da composição em si, ele está ali interpretando, está ali, né, fazendo... E esse peso na balança, o pessoal vai falar, mas é muito pro compositor, pouco pro intérprete. Só porque o intérprete está ganhando o valor, o cachê dele do show, né? Assim como os músicos também, né? Porque o músico recebe o cachê do show, que é pago pela equipe do intérprete, né, do produtor. O produtor fonográfico, por sua vez, como ele está ali acompanhando o intérprete, que geralmente são os empresários, né, quem cuida da carreira, também está recebendo, e o intérprete também recebendo seu cachê. Então, a única forma do ECAD conseguir remunerar quem faz a música, né, os compositores, é através dessa cobrança. Por isso que, para o caso do show, os valores maiores dessa arrecadação de show vai para os compositores. E quando a gente fala de outras áreas como, por exemplo, a música tocou na rádio, tocou numa plataforma digital, essa divisão também, ela tem esse peso ou é diferente um pouco? Não, é um pouco diferente, mas a arrecadação de execução pública, que é aquilo que o ECAD arrecada, que está incluso não só os shows, mas a própria rádio, né? As rádios são também um veículo que é... O nosso, por exemplo, né? A gente passa todo... um veículo que é arrecadado dentro da estrutura do ECAD, e esses direitos arrecadados, o ECAD repassa para a sociedade pelo qual o compositor, autor é filiado.
Entendi. Né? Então, no Brasil, nós temos 9 sociedades e eu sou representante da SBACEN, que é uma das sociedades mais antigas que nós temos no Brasil. É uma sociedade que já tem quase 100 anos de existência, né? E foi a segunda sociedade do Brasil. Tem uma origem que veio lá do samba e é uma história muito bonita, a história da SBACEN. E a gente representa a SBACEN no Centro-Oeste. Então, é passado os valores para a sociedade remunera os seus filiados, seus titulares. E vale ressaltar que não é uma sociedade, apesar de a gente estar em Goiás, ela não é só sertaneja, ela é de qualquer gênero, o compositor Sim. pode vir, se associar Sim, e aí vai ter seus direitos resguardados. Todos são muito bem-vindos à SBACEN, tá? A gente recebe todos os titulares de forma unânime, não importa se ele é músico, se ele é compositor, se ele é intérprete, se ele é produtor fonográfico, se é uma editora, né? Não importa o gênero musical, atende todos os gêneros, né? Samba, pagode, forró, gospel, né? A gente atende todos os gêneros musicais, porque o intuito é justamente esse, né? Uma sociedade de gestão coletiva dos direitos autorais. Né? E isso repercute em vários níveis de arrecadação de veículos. Aí você perguntou com relação ao streaming Sim. e a outras vertentes. Tanto a televisão quanto o digital, eles pagam um percentual para o ECAD, que está vinculado àquilo que se refere a uma execução pública. Mas nós temos também a arrecadação privada, que é uma arrecadação do próprio streaming, que é digital, que é a arrecadação digital, que é o mecânico, né? É a distribuição que nós falamos. Então, essa arrecadação ela é feita por outros organismos, então é arrecadado via editora. Então, o compositor quer receber Spotify, então ele não vai receber esse valor de Spotify pelo ECAD. O que ele recebe de Spotify no ECAD é um percentual pequeno, um percentual mínimo. Ele vai receber a maior parte desse valor, né, dessa fatia, ele vai receber por intermédio da sua editora. Por isso que o compositor precisa editar as suas obras na sua editora, ou na sua editora própria, ou em qualquer editora que faz a arrecadação digital. E vocês fazem essa gestão pro compositor, para todo mundo dessa área. Sim. Qual que é o principal erro que às vezes a pessoa comete? Por exemplo, eu sou um compositor de uma cidade muito pequena, lá não tem ninguém que me representa, eu nunca tinha visto falar que eu precisava registrar minha música. Fiz uma música, eu mandei para um cantor e o cantor gravou a música, sem eu ter assinado, sem ter feito nada. O que é o principal erro e como que ele tem que fazer para fazer da forma certa? Eu mencionei em um vídeo que eu fiz recentemente até sobre isso, sobre esses erros, né? Eu digo que 90% dos erros ligados à arrecadação, as falhas, né, os gargalos da arrecadação, está ligado à ficha técnica, ao registro, né? A completude ali dos créditos da música. Então, se nós temos um sistema, que ele é um sistema central, onde os dados precisam ser sincronizados para que todos que estão envolvidos naquela gravação tenham seu direito. Então, ali, numa música, eu tenho ali o músico que tocou quando ela foi gravada. Primeiro eu tenho o compositor que fez, né, a letra, a melodia, enfim. Eu tenho o compositor-autor. Aí eu tenho... E aí, se ele já edita em alguma editora, também tem a editora incluída com ele ali. Se não tiver editora, é o compositor sozinho ali na faixa. Aí tem quem gravou, aí vem o nome do intérprete. Se teve uma participação, entra também. Aí tem o produtor fonográfico, que é quem investe, né? Que é quem vai pegar aquele conteúdo e vai lançar, vai colocar, disponibilizar na rádio, disponibilizar no streaming, disponibilizar em todos os veículos. Até esse, né? Entra na ficha. Entra na ficha, como produtor fonográfico. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. Mas se você quer rever alguma dessas matérias, corre lá no nosso canal do YouTube.
youtube.com/programa Jeito Goiano. Se inscreve, deixa seu comentário, fala que você tá curtindo ou não, mas comenta lá, hein? E também aproveita para seguir nossas redes sociais, @programa Jeito Goiano. Espero vocês na próxima, fiquem com Deus, fui! Loving you is so very